Bem, hoje nós vamos falar sobre limite e continuidade de funções. Na última aula, vocês devem lembrar que eu falei de um processo limite. Eram certos processos que a gente não termina no número finito de passos, né? E esse conceito que a gente vai mostrar hoje de limite, né, que é a base de todo o nosso curso, né, eu vou mostrar ele inicialmente usando a intuição de vocês e depois nós vamos ser formais para definir o que é um limite, né? A necessidade dessa formalização é poder mais para frente facilitar os cálculos que a gente vai fazer. Então, hoje nós veremos a parte de limites, né? Na próxima aula nós estudaremos a continuidade de funções. Então hoje a gente vai começar apresentando o que é o limite de uma função. A gente vai ver propriedades desse limite que vão nos dar as ferramentas necessárias para o cálculo dos limites. E depois nós vamos ver tipos particulares de limites, que são os limites laterais, os limites infinitos e os limites no infinito, né? Para começar, eu vou mostrar algumas motivações desse processo limite. Eu já havia falado dos limites na última aula, mas vamos ver novamente. Aqui, uma das motivações do limite era como obter a reta tangente a uma curva qualquer. Da mesma forma, como calcular uma área de uma região genérica qualquer, né? Ou o problema clássico do deslocamento da velocidade e aceleração de um corpo. Então, olhando essa figura aí, a gente pode construir a reta tangente como uma sucessão de retas secantes, né? O processo é o seguinte: eu tenho uma reta secante a uma curva nos pontos P e Q e vou começar a fazer os dois pontos se aproximarem. Então, eu tenho o ponto P e Q, faço os dois se aproximarem um pouquinho mais. Depois, um pouco mais, observe que a reta secante está começando a se aproximar da reta tangente até o ponto em que os dois coincidem, né? Nesse ponto nós temos a reta tangente. Ou seja, a reta tangente foi obtida como uma sucessão limite de retas secantes. Da mesma forma, num outro exemplo, né, a gente pode calcular uma área de uma região qualquer usando, por exemplo, retângulos. Calcular a área de um retângulo já é conhecida há milhares de anos, né? Então, a gente pode usar essa figura geométrica simples para tentar calcular a área de uma região qualquer. Como? Como a gente pode ver, a gente pode começar aqui com 4 retângulos somente. Lógico, nós teremos uma aproximação mais pobre dessa área qualquer. Entretanto, a gente pode aumentar esse número de retângulos. Como, por exemplo, no gráfico do meio, em que eu já tenho bem mais retângulos, né? Posso fazer com que a quantidade de retângulos se torne infinita, como se cada um ocupasse somente uma linhazinha, né? Nesse momento, que é o terceiro gráfico, eu teria uma boa aproximação da minha área dessa região com qualquer contorno. Bem, agora vamos definir precisamente o conceito de limite, né? Antes disso, eu vou precisar de algumas definições preliminares. Na verdade, vocês vão ter inicialmente alguma dificuldade devido ao formalismo, mas é da natureza matemática, né? Então, eu preciso ter um formalismo para a gente não cometer erros mais para frente, né? O conceito de limite, como eu mostrei anteriormente, parece ser intuitivo, e é também, né? Mas eu preciso agora definir isso formalmente. A primeira coisa que eu vou definir é o que a gente chama uma métrica, né? Embora tenha um nome novo para vocês, a métrica significa uma distância. Como eu meço distância entre dois objetos de um determinado conjunto. Assim como vocês estão acostumados a medir distância entre dois objetos no espaço, né? Então, uma métrica que mede essa distância, né, ela precisa satisfazer algumas propriedades. Essas propriedades, vocês vão ver, são bem simples. A primeira delas é que a distância de um elemento a ele mesmo é zero, né? Como era de se esperar, né? Uma segunda propriedade diz o seguinte,
que a distância entre dois objetos diferentes, que é aqui notado por U e V, é um número maior do que zero, né? Uma terceira propriedade, também intuitiva, diz que a distância de um primeiro objeto ao segundo é exatamente igual à distância do segundo objeto ao primeiro, né? E uma quarta propriedade, também chamada desigualdade triangular, diz o seguinte: se eu tenho três objetos diferentes, a distância do primeiro ao terceiro objeto é menor do que a soma das distâncias do primeiro ao segundo e do segundo ao terceiro, né? Então, no caso particular da reta dos reais, que é o conjunto que nós vamos trabalhar aqui, essa métrica ou essa distância toma uma forma particular, que é o módulo da diferença entre dois objetos do conjunto. Ou seja, que está anotado ali, ó, módulo de x menos y. Essa é a métrica que a gente vai usar no conjunto dos reais. Uma outra definição que eu preciso fazer antes de definir o limite é de ponto de acumulação. Então nós dizemos que um ponto A é um ponto de acumulação de um conjunto quando qualquer intervalo aberto A menos delta e A mais delta, sendo delta um número positivo, né, contém algum ponto do conjunto que não seja o próprio A, né? Então a gente poderia dizer o seguinte, ó, para cada número real delta maior que zero, né, existe um número x do conjunto tal que a distância de x ao ponto de acumulação seja diferente de zero, preste atenção que não é zero, e seja menor do que delta, né? Com isso a gente pode ver nesse exemplo aí que o conjunto W, que é formado pela união de dois conjuntos, né, sendo o conjunto X o conjunto dos números reais entre 1 e 2, exceto o número 2, e o conjunto Y, o conjunto que só tem dois elementos dos reais, o número 3 e o número 4, né? Nesse exemplo, ó, todos os números do conjunto X e mais o número 2, lembra que não pertence ao conjunto X, são pontos de acumulação de W. E de uma forma diferente, 3 e 4 não são pontos de acumulação no conjunto W. Não existem outros pontos de W vizinhos a 3 e 4. Com isso, com essas duas definições preliminares, a gente pode definir formalmente o limite, né? Então a gente diz, que está destacado aí em vermelho, que o limite da função f de x, quando x tende a A, é L, e a gente vai ter uma notação particular para isso. Qual é essa notação? Existe essa palavra lim, né? Esse símbolo lim. Ó, embaixo dele existe um x com uma setinha apontando para A. O sentido dessa setinha apontando para A é que x tende a esse número A, né? Ao lado de tudo tem a função f, que é o limite da função que eu quero calcular, igual ao valor L, que é o valor limite da função. Então a gente diz que o limite da função, quando x tende a é L, se para qualquer número real epsilon maior que zero, né, existe sempre um número delta também maior que zero, de modo que se tem a seguinte verdade: que a distância da função ao limite seja menor do que epsilon, sempre que, para qualquer ponto no domínio, a distância do ponto no domínio ao ponto A esteja entre zero e delta, né? Então, com isso, com essa definição, eu só quero lembrar vocês que a distância entre f de x e L, né, é dado pelo valor absoluto da diferença entre f de x e L, assim como a distância entre x e A é dado pelo módulo da diferença entre x e A, né? Então agora eu botei aí num gráfico, né, qual seria a ideia do limite, né? Eu tenho uma região, eu vou escolher um determinado epsilon, né? Então, né, dado esse epsilon, eu tenho uma região que está indicado aí pela setinha, que o meu limite e a minha função estão próximos de definido um intervalo limitado por esse epsilon, né? Então, dado qualquer epsilon, eu vou conseguir obter um delta, agora no domínio, né, em que
como se eu pudesse enxergar isso como se fosse um arqueiro e um alvo, né? Eu consigo sempre posicionar o arqueiro de tal forma numa região em que ele vai acertar próximo à mosca no alvo, né? Então agora a gente vai usar a definição que a gente acabou de fazer de limite para mostrar que o limite dessa função vale 1, né? Antes de mostrar esse exemplo, eu só quero dizer a vocês o seguinte: na verdade, embora a gente precise da definição, a gente não usa a definição para calcular limite. Já já a gente vai ver outras propriedades que facilitam e muito o cálculo de limite de funções. Mas, para usar a nossa definição agora, vamos ver esse exemplo aí. Esse exemplo vai mostrar que o limite dessa função 3x mais 7, quando x tende a menos 2, tem o valor 1. Então, observe o seguinte, aí eu estou apontando para uma sentença matemática e talvez tenha alguns símbolos ou novos ou que vocês já tenham esquecidos. Então, observa que tem dois símbolos que a gente fez questão aqui de destacar, né? Um parece um A de cabeça para baixo e o outro parece um E escrito ao contrário, né? Na verdade, esse A de cabeça para baixo tem um significado qualquer que seja, ou então para todo, né? E esse E escrito ao contrário significa existe. Então, ó, quando a gente vê uma sentença matemática como essa, a gente lê da seguinte forma, né? Qualquer que seja o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x pertencente ao domínio da função, lembra que nós vimos domínio na última aula, né? A distância de x a menos 2 está entre 0 e delta, então a distância entre f de x e 1, que é o limite, é menor do que epsilon, né? Então, ó, agora a gente pode calcular a distância entre f de x e L, né? Que com uma conta bem simples a gente vai chegar a 3 módulo de x mais 2, né? Então agora nós podemos escolher o delta igual ao epsilon sobre 3 e com isso a gente vai verificar que a última parte da definição foi satisfeita nessa última sentença matemática aí, né? Ou seja, nós conseguimos mostrar que aquela distância de f de x ao limite, que é 1, é sempre menor do que epsilon. Bem, agora para a gente verificar, olhar certos detalhes sobre o limite de uma função, a gente vai observar o seguinte: o limite de uma função pode recair em 3 casos, aí que eu chamei de casos 1, 2 e 3, né? O primeiro caso, a função está definida no ponto A e o valor da função nesse ponto é exatamente igual ao limite, né? No segundo caso, a função não está definida no ponto A. E no terceiro caso, ela está definida no ponto A, entretanto o valor da função não coincide com o limite, né? Então vamos ver agora esses 3 casos graficamente, é mais fácil da gente entender o que está acontecendo, né? No caso 1 aí, indicado pela seta, eu tenho uma função, né? Que é a função f de x igual a x mais 2, né? O limite dessa função, quando x tende a 2, observando no eixo x do gráfico, né? É 4. Tá? Então, esse é o caso em que a função está definida e o valor do limite coincide com o valor da função, né? No segundo caso agora, a função não está definida em A. Então, observe que a função agora mudou um pouquinho. É uma função racional, né? Ou seja, o quociente de duas funções em x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. E quando x tende a 2, como a gente observa no eixo do x, também a função tende a 4, né? Mas, entretanto, nesse caso, a função não está definida no ponto 2. Como no primeiro caso, o limite também é 4, né? E no terceiro caso eu tenho a função definida em A e o valor da função não coincide com o limite, né? Então, ó, mais uma vez a gente vai observar lá olhando o eixo do x, quando a função tende a 2, quando x tende a 2,
a função tende a 4, mas nesse ponto 2 a função não vale 4, na verdade ela vale 5, né? Então agora esse teorema aí, a gente não vai demonstrar esse teorema, ele vai falar sobre propriedades dos limites. São essas propriedades que são usadas para calcular o limite de funções, né? Ao invés de usar diretamente a definição de limite, vocês vão ver que é muito mais fácil usar essas propriedades, né? Então são algumas propriedades, né? Todas elas são bem simples, como vocês vão ver, né? E a primeira, que está indicada aí pela seta, ela fala da soma e da subtração, ou seja, o limite da soma de duas funções é dado pela soma dos limites das funções. Da mesma forma, o limite da diferença de duas funções é dada pela diferença dos limites das funções, né? Na segunda propriedade, ele fala de uma função multiplicada por uma constante, nesse caso um número real, né? Então o limite dessa função multiplicada por uma constante nada mais é do que a constante multiplicada pelo limite da função, né? Bem, na terceira propriedade, fala sobre o produto de duas funções, então o limite do produto de duas funções nada mais é do que o produto dos limites das funções, né? Então na quarta propriedade, a gente tem que só observar um detalhe, porque a gente está tratando do quociente de duas funções, é que a função que está no denominador deve ser diferente de zero. Se isso acontece, o limite do quociente das funções nada mais é do que o quociente do limite das funções, né? Uma quinta propriedade trata da potenciação de uma função, né? Eu posso elevar uma função a uma determinada potência n, onde n é um inteiro, né? Um inteiro positivo. E nesse caso, também simplesmente, o limite da função elevada a n nada mais é do que o limite da função agora elevada a n. Uma sexta propriedade fala agora da radiciação, né? Eu posso extrair uma raiz de uma determinada função, né? Então, nesse caso, a gente só tem que atentar, caso eu tenha números, o índice da radiciação seja um número positivo, né? O n é um número positivo, né? E caso o limite da função seja um número negativo, nesse caso a gente precisa ter o n, um número inteiro positivo e ímpar, né? Então, se isso for verdade, o limite da raiz enésima da função nada mais é do que a raiz enésima do limite da função, né? A sétima propriedade fala do módulo de uma função. Também muito simples, que o limite do módulo de uma função é o módulo do limite da função, né? A oitava propriedade é bem simples, ela fala do limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. E finalmente, uma nona propriedade, também bem simples, que o limite de x, quando x tende a A, é exatamente o valor A. Bem, um outro resultado, aqui destacado, porque tem um detalhe particular nesse caso, que é o seguinte: nós podemos ter duas funções, né, e essas duas funções existe uma interseção de seus domínios. Então, nessa região de interseção, as duas funções coincidem em quase todos os pontos, exceto num único ponto, que é um ponto de acumulação, né? Que aqui a gente está anotando por A, né? Então, se essas duas funções coincidem, exceto nesses pontos, então o limite das duas funções, quando tendem a esse ponto, são iguais, né? Nesse caso, são notados por L. Então, nesse teorema, ele fala de duas funções quase sempre coincidentes, só não coincidem nesse ponto. Se o limite é calculado nesse ponto, o limite é o mesmo. Então agora vamos começar a ver alguns exemplos, eles são extremamente simples, né? De como a gente vai usar aquelas propriedades para calcular limites de funções, né? Então a gente tem duas funções aí, né? E que a gente conhece o limite dessas duas funções. São f e g, né? Os limites são respectivamente 9 e 4, né? Então, nesse exemplo aí, A, né? A gente quer saber qual o limite da soma das funções. Usando aquele resultado que a gente acabou de ver,
simplesmente o limite da soma das funções é a soma dos limites, ou seja, 9 mais 4, que é igual a 13, né? No item B, a gente já está usando duas daquelas propriedades. Quais são as propriedades? A multiplicação de uma função por uma constante e a diferença de duas funções. Então, mais uma vez, calcular o limite é muito simples, né? Em 3 etapas aí, a gente vai calcular que esse limite é 19, usando simplesmente operações aritméticas. No terceiro item, C, né? Agora a gente também está usando duas propriedades que a gente acabou de ver, né? Aquela da radiciação, nesse caso a gente está tirando a raiz quadrada de uma função, e o produto de duas funções, já que debaixo do símbolo de raiz a gente tem um produto de funções. Então, mais uma vez, é muito simples calcular o limite dessa função aí, né? Que resultou no valor 6, né? Um outro exemplo, né? Que é o quociente de duas funções, né? Nesse caso, é relativamente simples, porque ó, a gente está calculando o limite quando x tende a 3 e a função g de x, o limite dela não é zero, então a gente usou um resultado muito simples, que era aquele do quociente de duas funções. Então podemos calcular o limite do quociente de duas funções como o quociente do limite das funções, né? Mais uma vez, bem simples de calcular, né? Agora, você vê, nós temos uma função, é um polinômio de segundo grau, ou seja, um trinômio de segundo grau, que vocês já estão acostumados a ver, né? E a gente vai ver que calcular esse limite é simples, vamos usar vários daqueles resultados para calcular esse limite, né? E nisso a primeira aí que está indicado pela seta é o limite de uma constante, que é menos 7, então dá menos 7. O seguinte é o limite de uma função, a função t, que dá 2. Então agora 5 vezes t, que vai dar 5 vezes 2. Agora a função t ao quadrado, né, que vai dar 2 elevado ao quadrado, ou seja, aquela função toda nós estamos vendo pedacinho a pedacinho, né? Agora 4t ao quadrado, então nós já temos todos os elementos para calcular um limite da nossa função toda, né? Que vai resultar, né, simplesmente nas operações aritméticas com os limites já calculados previamente, né? Isso vai dar o valor 19, né? Então agora esse teorema é um caso particular, né? Mas a gente vai dar uma certa importância a ele por causa da natureza das funções polinomiais. São funções muito usadas, né? É um resultado extremamente simples que vai dizer o seguinte, ó. Caso eu tenha uma função real polinomial, né? O limite dessa função, quando x tende a um ponto de acumulação A, nada mais é do que o valor da função nesse ponto A, né? É um resultado bem simples, mas extremamente útil, né? Só recordando, né, a forma geral de uma função polinomial é essa que está aí, né? Vocês, certamente, desde o ensino fundamental, estão acostumados, pelo menos, às funções polinomiais de segundo grau, né? Quando a gente começa a ver a resolução das raízes de um trinômio de segundo grau, né? Então, essa seria uma função polinomial, né, de grau n, né, de um grau maior do que segundo, né? Lembra que esse n é um número inteiro positivo. Então, agora, nesse exemplo, né, a gente vai usar já esse resultado anterior, que vai facilitar o cálculo da gente, né? Já que debaixo desse símbolo de raiz nós temos o quociente de dois polinômios, né? Então, a gente vai usar aquelas propriedades anteriores que a gente já tinha definido, mais esse último teorema, falando sobre polinômios, para calcular esse limite aí, né? Tá. Nessa primeira etapa nós vamos calcular o limite de dois polinômios, né? Do numerador e do denominador. Então, ó, como o teorema já disse, a gente simplesmente vai substituir o valor 3 nos polinômios e achar, respectivamente, para o numerador 27 e para o denominador 8, né? Então, o limite desse quociente é fácil, 27 sobre 8, usando mais um resultado daquele primeiro teorema sobre propriedade de limites, né?
E finalmente, usando mais uma propriedade, a gente calculou de uma maneira muito rápida o limite dessa função aí. Bem, esse é um outro exemplo, aparentemente muito simples, só tem aqui um detalhe, né? Presta atenção que a gente está querendo calcular o limite dessa função, que é o quociente também de dois polinômios. Entretanto, olha o denominador. O valor do limite do denominador é zero. Então, a gente não pode usar uma daquelas propriedades que nós vimos lá naquele teorema sobre propriedades de funções. Na verdade, nós vamos usar um segundo teorema que nós vimos que fala da igualdade de duas funções a menos de um ponto, lembra? Do ponto de acumulação, né? Então, ó, a seta está indicando aí que a gente não poderia usar aquele resultado inicial porque o valor do limite é zero, né? Agora, entretanto, eu posso modificar um pouquinho a minha função, como? Fatorando, por exemplo, o numerador e modificando ela, ou seja, eu descobri agora que existe uma outra função, nesse caso x mais 7, que equivale à nossa função original, exceto num ponto, no ponto 7, que é o ponto para a gente problemático, né? Que é o nosso ponto de acumulação. Mas como eu consegui descobrir essas duas funções, a gente pode usar aquele outro resultado, que o limite de duas funções é o mesmo quando a função tende ao ponto de acumulação, se eles coincidem sempre, exceto nesse ponto, né? Que é esse resultado aí, ó. Os limites são iguais, exceto no ponto 7, né? Então, a gente pode usar o limite da segunda função, ou seja, uma função muito simples, que é x mais 7, para calcular o limite da nossa primeira função, né? Agora, esse é um outro exemplo similar ao anterior, né? Em que a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos buscar uma outra função que coincida com a primeira, exceto nesse ponto zero, onde a gente não pode calcular o limite do denominador, né? Então, vale a mesma coisa, né? Num primeiro passo aqui, a gente está buscando, também fazendo uma fatoração, uma outra função que não se anule no ponto zero, né? Que é o ponto onde a gente não consegue calcular o limite, né? Então, ó, da mesma forma, a gente vai usar aquele teorema, que é o teorema 2.2, para, usando duas funções diferentes, calcular o limite da primeira função, né? Então, ó, calculando agora o limite da função que não tem problemas no ponto zero, usando aquelas propriedades de limite. Então, ó, sucessivamente agora, a gente vai ver cada um desses termos, né? O limite das constantes, o limite daquela função que está sob o símbolo de raiz, o limite agora da raiz, o limite de todo o denominador e, finalmente, o limite da nossa função lá, que é 1/4, que é igual ao limite da função que a gente está querendo calcular, né? Bem, enfim, hoje a aula foi um pouco mais curta, mas a gente vai parar por aqui. A gente vai continuar vendo o limite nas próximas aulas. É um assunto que eu peço a vocês para levarem junto a intuição e levarem junto de vocês esses conceitos formais, né? E lembrarem que, embora a definição de limite seja complicada para vocês, o que a gente vai usar aqui são as propriedades dos limites para calcular os limites. E eu quero lembrar, já antecipando um pouco, né, que o limite é toda a base do cálculo, né? Esse processo limite, que é um pouco difícil no começo, né, ele é que vai ser útil para definir as derivadas, definir as integrais, que são as ferramentas básicas do cálculo, né? Então, por hoje é só.